Graça e paz, amado e amada de Deus. Bem, hoje nós chegamos à nossa 7ª aula da matéria de eclesiologia e abordaremos hoje as metáforas que caracterizam a igreja. Ou seja, nós falaremos aqui de uma figura de linguagem. É bem verdade, meus queridos, que a Bíblia é um livro literal e, como tal, deve ser interpretada literalmente. No entanto, a Bíblia também faz amplo uso de figuras de linguagem para ilustrar e, ao mesmo tempo, enfatizar a verdade literal que está sendo ensinada dentro do contexto do texto. Portanto, há grande necessidade de reconhecermos o uso da linguagem figurada na Bíblia. E a metáfora é uma das principais figuras de linguagem que são utilizadas na Bíblia. Mas o que vem mesmo a ser uma metáfora? Bem, a metáfora, meus queridos, é uma comparação entre dois elementos essencialmente diferentes, na qual um elemento imita ou representa outro. Lógico que falando assim ou dando uma definição é difícil a gente entender de primeira, mas eu vou dar um exemplo aqui para facilitar. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, diz aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, ele está sendo representado aqui em linguagem figurada por um elemento essencialmente diferente dele, ou seja, ele está sendo representado por uma videira. Isso para ilustrar e para ao mesmo tempo enfatizar a verdade espiritual literal de que seus discípulos só terão vida espiritual e só produzirão frutos se estiverem ligados nele. Note que seus discípulos também estão sendo aqui representados metaforicamente pelos galhos da videira. Portanto, meus queridos, sabendo que a linguagem figurada, especialmente a metáfora, representa a realidade da igreja, bem como seu relacionamento com o Senhor Jesus, vamos ver agora algumas metáforas bíblicas que caracterizam a igreja. Primeira metáfora aqui que vamos apresentar é a metáfora de povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia não deixa dúvida de que hoje a igreja não é um templo, ou um prédio, ou um simples local de reunião. A igreja é um povo. Mas não é um povo qualquer. A igreja é o povo de Deus na terra. Vamos ver essa verdade aqui, lendo o texto de Tito, capítulo 2, versículo 14, que diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então notamos aqui que a igreja é um povo exclusivo de Deus, é um povo exclusivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra metáfora aqui que caracteriza a igreja é a metáfora de corpo de Cristo. Ou seja, a igreja ela é representada na terra como corpo de Cristo. E esta figura de corpo enfatiza a verdade literal de que a igreja, embora possua um aspecto organizacional, e acerca desse aspecto organizacional vocês vão aprender um pouco melhor na matéria de gestão eclesiástica, né? A igreja é mais do que uma mera organização. Antes, a igreja é um organismo vivo. Vamos ver aqui o texto bíblico de Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, que mostram essa realidade. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A Bíblia também, amados, caracteriza a igreja como sendo a noiva de Cristo. E esta figura de linguagem, amados,
é uma figura de linguagem que personifica o amor de Deus em Cristo Jesus como noivo da igreja. Hoje a igreja já está desposada com Cristo e a igreja encontra-se aguardando ansiosamente a volta do seu noivo. O seu noivo que foi preparar lugar e breve voltará para buscá-la. Né? Breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar na qualidade de noiva de Cristo. Portanto, meus queridos, na qualidade de noiva do Cordeiro, a igreja deve manter sua pureza, pois o noivo voltará a qualquer hora e ele deseja encontrar sua noiva limpa e adornada, ou seja, preparada para sua volta. Vamos ler alguns textos bíblicos acerca dessas verdades que acabei de falar aqui. O primeiro texto aqui encontra-se em João, capítulo 3, versículo 29, que diz: O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Outro texto aqui, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mais um texto bíblico. Aliás, 2 versículos bíblicos, né? Apocalipse 21, 9 diz: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Já Apocalipse 22, 17 diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Outra metáfora aqui que caracteriza a igreja é a metáfora de coluna e baluarte da verdade. E dizer, meus queridos, que a igreja é coluna e baluarte da verdade equivale a dizer que ela é a detentora da responsabilidade de anunciar e de defender as verdades de Deus aqui na terra. Porque nós vivemos em um contexto de grande confusão teológica e de difusão de falsos ensinos, de modismos, heresias e abusos de toda espécie. Tem surgido no meio evangélico muitos falsos pastores, muitos falsos mestres. Portanto, a igreja, na qualidade de coluna e baluarte da verdade, ela precisa defender a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Como igreja, meus queridos, devemos muito também às ações apologéticas que foram empenhadas ao longo da história da igreja. Desde os apóstolos, que vemos que grande parte do Novo Testamento é de conteúdo apologético, né? Passando também pelos pais da igreja e chegando até aos apologistas dos dias atuais. A apologética é, portanto, meus amados, extremamente bíblica e é uma grande arma da igreja aqui na terra. Vamos ver um texto aqui que enfatiza aqui a qualidade da igreja como coluna e baluarte da verdade. O texto encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e diz assim: Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então vemos aqui que a igreja inclusive é chamada de casa de Deus, né? E o texto diz aqui que é coluna e baluarte da verdade. Notamos que esse texto aqui ele é uma alegoria também. O que é uma alegoria? É um conjunto de metáforas. Vemos aqui, podemos achar quantas metáforas aqui. Casa de Deus, ó, é uma metáfora. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, um conjunto de metáforas que caracteriza uma alegoria. Outra figura de linguagem, ou seja, outra metáfora que caracteriza a igreja é a família de Deus. Porque como igreja, independentemente de raça, de nacionalidade, de posição social, de cor, sexo, entre outras diferenças, somos parte de uma só família, amados,
que é a família de Deus. Pois quando nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, imediatamente somos feitos filhos de Deus. Glórias ao nome do Senhor por isso. Vamos ver, portanto, aqui o texto de Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Está vendo? Somos família de Deus. Outra metáfora aqui que caracteriza a igreja na terra, que é sacerdócio real. Porque sendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto rei como sumo sacerdote, além de profeta também, a palavra de Deus metaforicamente chama a igreja também de sacerdócio real. E por quê, meus queridos? Porque esta metáfora, ela ilustra a verdade literal de que o sacerdócio passou do povo judeu, isso devido à sua desobediência e rejeição ao Messias, né? Passou para as mãos da igreja, que é um povo que o exercerá, ou seja, que exercerá esse sacerdócio real no espírito de seu Salvador, de seu Senhor, de seu Rei e sumo sacerdote Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Portanto, a noção de sacerdócio universal de todos os crentes, que foi tão enfatizada e tão defendida por Lutero, é extremamente bíblica e significa que, espiritualmente, cada crente é um sacerdote. Ou seja, amado e amada de Deus, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Então vamos ler o texto bíblico que fala aí do sacerdócio real, que é outra alegoria aqui também, que tem várias metáforas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus, meus amados. Bem, amado e amada de Deus, há outras metáforas na nossa aula texto que não foram abordadas aqui nesta apresentação. Portanto, eu peço a vocês mais uma vez que leiam com bastante atenção a nossa aula texto. Amém? Bem, concluindo, portanto, a nossa aula de hoje, podemos dizer que as metáforas que a Bíblia usa para fazer alusão à igreja são metáforas que elucidam e ao mesmo tempo enfatizam as verdades espirituais literais acerca do grande ajuntamento do povo de Deus em todos os seus aspectos. Glória a Deus, meus amados. Bem, próxima aula, que será a aula de número 8, nós trataremos acerca da natureza da igreja. Portanto, peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês. Tenham uma boa aula, um bom estudo, uma boa leitura e que o Senhor os abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima aula. Tchau.